Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. É a palavra que vai trazer o crescimento e o desenvolvimento da sua salvação. Porque da maneira que o Senhor te salvou, Ele não quer que você fique da mesma maneira. Ele quer que você cresça. Eu estou vendo aluninhos aqui, glória a Deus, pela Dorília, seu esposo, pelo Mateus, que está lá na mídia, e outros. Se você tiver oportunidade de fazer esse curso, ele vai te dar uma liberdade maior no Senhor. Porque quem conhece a palavra, cada vez mais cresce em liberdade. Cresce em liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de escolha. Tá? Então, eu vou colocar aqui para você um pedacinho, não vou falar sobre a matéria toda, mas eu vou colocar algumas coisas que podem te deixar numa saúde melhor para servir ao Senhor, para andar com o Senhor. Amém? Para você desfrutar das coisas que Ele tem para você como igreja. Diga, eu sou igreja. Eu sou corpo de Cristo. Amém? Nós somos corpo de Cristo. Você, eu, nós somos corpo de Cristo na terra. Aonde nós nos movemos, Cristo está. Cristo está. Parece que nada mudou. Só parece, querido. Porque por dentro tudo mudou. Tudo mudou, querido. Você estava de uma maneira, você estava morto, e agora você está vivo para Deus. A palavra de Deus diz isso. Que agora você está vivo para Deus. Então, aquele apóstolo maravilhoso que é Paulo, ele estava sempre exortando aquelas pessoas que foram salvas para que crescessem no conhecimento de quem Jesus era e do que aconteceu com eles. Por quê? Porque desde o início Deus tinha um plano maravilhoso. Deus tinha um plano de salvação. Desde o início dos séculos, desde que Adão pecou, antes da fundação do mundo, Deus preparou aquilo para que eu e você pudéssemos conhecer e ter comunhão com Ele. Comunhão é uma ligação íntima, é uma ligação mais de perto, é uma ligação aproximada. Então, antes de você ser salvo, você estava longe e agora você está perto. Diga, eu tenho acesso. Isso. Você agora tem acesso a Deus. Sabe o que deixa o inimigo furioso? É porque ele não quer que você tenha acesso, porque ele não tem mais. Não, você não entendeu. Você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, o Deus do infinito, o Deus que criou todas as coisas, inclusive você e eu. Entende isso? Você precisa estar numa revelação progressiva. Então, isso deixa você mais saudável, deixa você mais movimentado, deixa você mais livre para andar dentro da presença de Deus com mais revelação. Desde que, diga assim, Deus deseja que eu esteja bem. Não, você não falou com fé. Deus deseja que eu esteja bem. Isso. Deus deseja isso. Deus deseja que nós caminhemos com saúde. Não de qualquer maneira. Não capengando. Amém? Porque às vezes nós pensamos no nosso pensamento racional. Obrigada. Porque eu uso óculos, amém? Para ler, por enquanto, né? No céu a gente não vai usar, não. Aleluia. Mas veja bem, queridos,
Presta bem atenção, a gente vai andando na revelação conforme a gente vai captando. Por isso eu estou falando para você, presta bem atenção no que o Espírito Santo quer falar para nós esse dia. Amém? Esta noite. Então, dentro disso, Paulo, ele entendeu, começou a entender isso, porque ele era muito estudioso da palavra, mas de uma maneira religiosa. Ele não entendia que Deus tinha um plano e a igreja, que como nós somos hoje, o corpo de Cristo, ele é esse plano de Deus, essa noiva do Senhor, que o Senhor chama de noiva, esse grupo de pessoas que somos nós agora, e desde que se realizou Pentecostes, onde Deus inaugurou a sua igreja, ele começou com 12 pessoas, e o Espírito, ele disse para aquelas 12 pessoas, e já tinham se multiplicado um pouco, aliás, eram umas 500 já com ele ali, ele ficou 3 anos e meio, e ali eu estou mastigando bem para vocês compreenderem o plano de Deus para a sua igreja. Ali tinham uns 500 que viram Jesus ressurreto, que viram Jesus se ascender aos céus. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Atos, que ele, antes disso, ficou 40 dias com aqueles discípulos, depois de ressurreto. Amém? Ele ficou 40 dias ainda falando com eles sobre o que, queridos? Diga, sobre o reino. Isso. Ele estava preparando a sua igreja, o seu corpo. Vire para o seu irmão e fale assim, fique preparado. Você tem que estar preparado para aquilo que vem para você. Porque Paulo disse assim, se eu vou esperar das coisas de Deus só nessa terra, eu sou o quê? Miserável. Então nós temos que estar preparados para os além. Aquilo que nós cantamos aqui, o infinitamente mais. As coisas que Deus tem preparado para a sua igreja são infinitamente maiores do que nosso raciocínio pode pensar, pode imaginar, pode até pedir. Mas Deus sempre tem o quê? Diga mais. Isso. Deus sempre tem mais. Deus não é medíocre. Ele não tem uma medida pequena. A medida dele é infinita, é grande. Então ele estava preparando aquele povo. E ele diz assim, para ser preparado, ele falou assim, olha, fiquem em Jerusalém. Diga Jerusalém. Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto você receba o quê? Poder. Você receba autoridade. Para quê? Para me ser o quê? Testemunha. Fiquei alegre de saber que vai ter evangelismo. Glória a Deus, tem que ter mesmo. Porque essa é uma das funções da igreja. Se você não tiver isso, a igreja fica capenga. Porque essa é uma das funções. E ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando aquilo que eu vos falei. E ele deu continuidade a isso. E fez o quê? Uma preparação. Então a revelação, meus queridos, era... Você sabia que você, sentadinho aí, eu também falando aqui, eu e você, nós éramos um mistério para os profetas? A igreja era um mistério para os profetas. Deus foi revelando, ele deu a sua revelação aos poucos. Aos poucos. Glória a Deus. Ele deu as revelações para os profetas da maneira que ele queria. Ele foi, a Bíblia diz assim, para gotejar as doutrinas. Então foi gotejando aos poucos o plano de Deus, revelado progressivamente. E quando lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz lá em Hebreus que eles não foram completos sem nós, a igreja.
A igreja, ela é um plano de Deus. Ela é um pedaço daquilo que Deus tinha preparado antes da fundação do homem, antes da fundação do mundo, para o homem. Por quê? Porque Ele ama o homem. Ele ama você. Ele ama ter comunhão com você. Ele ama ter comunhão com a sua igreja. Ele quer ficar perto da sua igreja. Venha nos cultos de oração. Amém? Ali, então, Paulo, ele começou a entender aquilo que Jesus conversou com ele. Que Paulo diz que ele foi ensinado por Jesus mesmo. Jesus mesmo veio e sentou com Paulo e começou a conversar com ele. Porque Jesus apareceu para Paulo. Teve uma manifestação para Paulo, porque ele tinha planos para Paulo. Ele disse: esse é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Deus tem um propósito na sua vida. Amém, queridos? Você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Você vai falar com pessoas que até mesmo o líder do evangelismo não vai alcançar. Outras pessoas não vão alcançar. Você é que vai alcançar. Você é que vai falar. Porque elas vão vir para você. Porque você tem a solução. Você e eu, nós temos a solução. A solução é, diga, Cristo. É para isso que nós somos salvos, querido, para ser multiplicadores. Mas Paulo, ele falou: eu vou passar novamente para a igreja. Ali no Pentecostes, então, foi inaugurada a igreja. E o povo judeu ficou achando estranho, porque o povo judeu achava que era só ele que ia ser a representação de Deus aqui na terra. Mas a revelação estava pela metade. E Paulo, ele aprendeu com Jesus e deu algumas passadas de novo, né? Ele deu alguns retornos dentro das igrejas que ele havia fundado, que ele havia começado, né? Que quem funda é o Senhor. A igreja não é fundada, a igreja nasce. Porque a igreja é um corpo, a igreja é viva. Amém, queridos, viu? Você é vida de Deus aqui nessa Praia Grande. Amém, queridos? Você é vida de Deus na Praia Grande. Então, queridos, ali Paulo falou com uma igreja e eu quis destacar essa igreja porque eu achei interessante esses 3 pontos que ele colocou ali para que você e eu fôssemos saudáveis. Ele deu dicas, porque ele falou assim, olha, Pedro, ele fala assim, cuidado, pastores, líderes, porque depois disso, depois do quê? Depois do Pentecostes, depois de vir o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a igreja, ela não vai estar livre de oposições. Você entende isso? Então ele disse, eu preciso que você entenda que lobos vão entrar no meio da igreja. Meu querido. Então nós devemos estar o quê? Diga, preparados. E saudáveis. Então, aqui nós vamos entrar agora na palavra em 1 Tessalonicenses 1 e no verso 2. Você gosta de Bíblia? Hoje vai ter Bíblia. Aleluia. 1 Tessalonicenses, aqui. Tá bom. Vamos no RA, depois eu falo um pouquinho na NVI. Damos sempre. Paulo escreveu para eles, o pessoal de Tessalônica. E depois a gente vai ver como é que ele chegou ali. Paulo, então, ele dava retornos na igreja para ver como a igreja estava. E ele estava sempre... glória a Deus, tem uma bênção aqui para nós. Glória a Deus, não precisa ficar de costas para a igreja. Maravilhoso, parabéns, pastor.
Então, aqui está a palavra dizendo assim, ele orava pelos Tessalonicenses e dizia assim, damos sempre graças a Deus por vocês, por vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, o 3 também, nós nos recordamos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vocês entenderam? Então, veja, ele estava alegre com aquela igreja. Ele estava dando graças a Deus por aquela igreja estar em operosidade de fé, em abnegação de amor e em firmeza de esperança. Porque todas essas coisas vêm contra a igreja. Contra a fé, contra o amor e contra a esperança. Quantos desesperados nós vemos dentro da igreja? Quantos sem amor nós vemos? E quantos, às vezes, já apostatando da fé? Então, eu não quero trazer mais notícias. Não, Paulo estava dizendo ali, não, eu estou vendo o resultado das minhas orações. Eu estou vendo que a sua fé, porque veja, abre aí no livro de Atos, aleluia, no capítulo 6 e no versículo 9, como Deus tem planos, quando Deus tem planos, Ele vai revelando, diga revelação progressiva. Aleluia. Revelações progressivas da palavra. Então ele diz assim, levantaram-se alguns, no livro de Atos, ele está vendo, Atos 6, versículo 9, desculpa, eu acho que eu errei, perdão, querido. Onde está escrito, desculpa, filho, não é isso não, pode tirar. Eu vou falar para você o que foi que aconteceu. Paulo estava querendo ir para a Ásia. E Paulo, ele teve uma vontade de ir. Ele falou assim, como ele estava circulando como um missionário, ele estava passando pelas igrejas. E aí ele falou, não, eu vou para a Ásia. E aí ele disse assim, não, eu vou orar e pedir uma direção do Espírito. Ele orou e o Espírito impediu ele de ir para a Ásia. Então ele teve uma visão. Na visão havia um varão da Macedônia pedindo para ele, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo já teve aquela direção, saiu da onde ele estava e não foi mais para a Ásia. E a Tessalônica, que era a cidade dos Tessalonicenses, ela ficava onde? Na Macedônia. Ela ficava na Macedônia. E Paulo passou por lá, foi para lá, fundou aquela igreja, levantou aquela igreja, firmou aquela igreja e saiu. E foi orando por aquela igreja. E agora ele está vendo o quê? Os resultados. Atos 17:4, por favor. Vamos ver se dessa vez eu acertei. Isso. Diz assim que os judeus, eles estavam... Lembra que eu falei para você que os judeus não entendiam? Eles ficavam com inveja daqueles que eles chamavam de o caminho. Por quê? Porque era a igreja se formando. E eles não estavam entendendo. Eles estavam querendo desfazer aquilo, achando que aquilo estava fora das leis de Moisés. E realmente estava fora das leis de Moisés. Só que as leis de Moisés estavam todas cumpridas em Jesus. E eles não compreendiam, porque havia o quê? Um véu na mentalidade do judeu. Então, alguns deles foram persuadidos por inveja e unidos a Paulo e Silas, bem como uma multidão numerosa de gregos e piedosos e muitas mulheres distintas. No 5, por favor. Os judeus, porém, movidos de inveja, trouxeram consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, veja bem, olha só,
A unidade ali. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Bora. 6. Porém, não se encontrando, arrastaram a Jasão, o irmão, né? E alguns irmãos perante as autoridades. E eles clamavam assim: estes que têm transtornado o mundo, também chegaram aqui. Você é aquele que transtorna o mundo? Aleluia, obrigado, pastor. Você é aquele que está para transtornar o mundo? Às vezes a fé, né? Ela dá uma incomodada. Não é verdade, querido? Mas é assim. Esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Aqui aonde, querido? Aonde Paulo estava, aonde Silas estava, lá em Tessalônica, lá na Macedônia. Não era um lugar fácil, não era um lugar abençoadinho, que você senta e fica no conforto, querido. Mas Deus tinha um plano para aquele lugar. Aleluia, aleluia. Ele diz assim, aleluia. 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, nós já lemos. E Paulo teve essa visão, que o Espírito Santo mostrou um homem que clamava por ajuda. Ali, eles foram até Tessalônica, eles revelaram ali a sua igreja, e aquela igreja começou a operar ali. E ele disse, olha, eu preciso que vocês estejam operando em fé. E eles operavam em fé. O que é a operosidade da fé? Diga assim para você mesmo: fé é trabalho. Fé é trabalho. Isso, querido. Sabe, querido? Eles receberam, se você continuar lendo aqui, 1 Tessalonicenses, no livro e nessa igreja, no 3 ele diz assim, eu vou ler na NVI, que diz assim: lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês, que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança vinda da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Diga poder. No Espírito Santo e em plena fé, convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo, então, está descrevendo ali como estava a fé operante deles. Abre aí no livro de Tiago. Aleluia. Sabe, queridos, eles estavam operando tanto na fé que eles se tornaram exemplo para as igrejas que estavam ao redor deles. Paulo, quando ia na igreja de Filipos, de Filipenses, ele falava de Tessalônica. Paulo, quando ia na igreja de Colossos, em Colossenses, ele falava de Tessalônica. Por quê? Porque a fé deles estava em operação. Diga, a minha fé tem que estar em operação. A fé, ela não fica parada, querido. A fé, ela se movimenta. A fé, ela age. A fé tem que estar em operação. Tiago, desculpa, eu nem falei a palavra, né? No livro de Tiago, capítulo 2, verso 24 a 26. Sabe, queridos, nós podemos ter como exemplo a revelação que Abraão teve. Você sabia que quando Abraão, ele é o nosso pai da fé, quando Abraão, ele foi chamado por Deus, ele estava no meio de um povo ímpio? Ele estava no meio de pagãos, ele estava num ambiente ruim. Ele estava num ambiente, não era um ambiente de fé. Não era um ambiente, era um ambiente de idolatria. Coisas terríveis aqueles povos faziam.
sacrificavam crianças aos deuses e outras cositas más. Mas Deus falou com Abraão e Abraão ouviu. Abraão ouviu. Eu não sei se Deus falou com outra pessoa antes. Eu não sei se ele falou com alguém. Mas ele falou com ele e Abraão ouviu. Como ouviu? Como é que você sabe que ele ouviu? Porque ele fez o que Deus mandou. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou na hora. Ele não falou na hora. Ele não falou, ó, faça isso, aquilo, aquele outro. Não. Ele não falou. Ele só falou, faz o que eu estou falando. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. E eu vou te mostrar. Mais tarde. Diga revelação progressiva. Isso. Então, se Deus fala com você um passo, dê aquele passo. Se Ele fala depois e vai dar o segundo passo, o terceiro e o quarto. Vamos ter que esperar. Entende isso? Amém? Aleluia. E ele ali assim, ó. Ele diz assim, por que isso foi imputado para Abraão como justiça? Tanto que ele ouviu que ele foi justificado por ouvir e obedecer. Tiago diz assim, ó, verifique que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ah, eu creio, eu estou crendo. Eu estou crendo, mas eu não estou fazendo nada. Amados, a fé, ela opera. E era isso que Paulo estava vendo lá na igreja de Tessalônica. Ele estava vendo o quê? Eles trabalhando. Quando eu entrei aqui, aliás, quando eu estava do outro lado da avenida lá, eu olhei para aqui e eu falei, essa igreja mudou de fase. Essa igreja mudou de ciclo. Essa igreja mudou de nível. Você e eu, nós temos que andar no nível que você está sendo chamado. Entendendo as estações, porque as revelações são progressivas. Eu tenho que andar nisso até Deus me dar o próximo passo. Amém? Vai confiando. Isso é fé. Fé. Aleluia. Olha o que ele fala. Ele diz, de igual modo, ele comparou Abraão com Raabe, cara. Tu sabe quem é Raabe? Não foi também justificada por obras? A meretriz Raabe, título, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ah, Jesus, aleluia, 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 aleluia. Olha, se você pega um copo d'água e põe aqui, entende isso? A operosidade da fé. Aleluia. Ela diz que a prostituta Raabe, ela foi justificada porque ela deixou o plano de Deus fluir. Ela acolheu os espias e não deixou que eles fossem mortos. Diga, o jugo do Senhor é suave. Diga, o jugo do Senhor é suave. E o seu fardo é leve. Olha, amados, eu não sou Deus para ficar sondando todos os corações, mas o Senhor sonda os nossos corações. Vire para o seu irmão e diga, tem esperança. Aleluia! Eu amo a palavra, querido. Ela traz tudo isso, ela traz fé, ela traz amor, ela traz esperança para a nossa vida.
Eu amo a palavra. Mas se eu amar só a palavra e não ficar firme nela, eu vou ser como um sino que retine, né? Eu só vou falar. Mas eu tenho que ter o quê? Operação. Eu tenho que operar. Eu tenho que operar na fé, querido. Como é que eu vou operar na fé? Eu tenho um plano. Deus tem um plano para mim. O pastor tem um plano. Deus tem um plano para o pastor. Deus tem um plano para a Vanessa. Deus tem um plano para o irmão, para a irmã. Tudo diferenciado. Mas, no geral, Deus está falando. Opere a sua fé. Aleluia. Opere a sua fé. Paulo destacou aqueles resultados que eram visíveis. O que Deus está pedindo? Às vezes o pastor sobe aqui e pede, vamos levantar uma oferta por ali, para cá, vamos ajeitar aqui. Agora nós temos um anexo, oh, aleluia, glória a Deus. Vai vir mais gente. Vem, precisa de pessoas para evangelizar. Vamos limpar a igreja. São pequenas operações, mas são operações de fé. Aleluia. Lê Efésios 4, 16 e 17, por favor. Aleluia. O 16, por favor. 16 e 17. Obrigada. De quem todo o corpo, Deus está falando aqui. Ele está falando sobre o corpo de Cristo, amém? O corpo de Cristo. Pega o 15 para a gente não ficar fora do contexto. O 15 diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Aleluia, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. 16, por favor, de quem todo o corpo, bem ajustado, diga bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, diga cooperação, de cada parte, efetua o seu próprio aumento, diga aumento. Aleluia, para a edificação de si mesmo em amor. Pode deixar até o 16, perdão, 15 e 16. De quem todo o corpo bem ajustado. Então, se eu estiver no lugar certo, na hora certa, eu vou estar fazendo a coisa certa. Consolidado pelo auxílio de toda a junta. Você já viu aquelas pessoas que são ponte? Às vezes eles não estão fazendo muita coisa, mas eles são uma ponte. Eu conheço alguém que faz isso. Então, eles são uma junta. Eles fazem o quê? Funcionar. Eles fazem funcionar. Amém? Aleluia. Segundo uma justa, diga cooperação. Vira para o seu irmão e fala, seja cooperador. Aleluia. Então, o que acontece? Ele próprio, quando está no lugar certo, fazendo a coisa certa, ele vai receber o quê? Em si mesmo, diga aumento. Vai ser natural. O aumento vai vir. Normalmente. Você não precisa nem fazer esforço. Por quê? Porque está operando. Está funcionando. Está funcionando. Diga, está funcionando. Eita, se não foi com fé. Está funcionando. Amém, queridos. Então ele diz assim, precisa de outro item aqui. Aliás, precisa não. Eles tinham outro item. Amor abnegado. Sabe o que é amor abnegado? Não é um amor qualquer. Não é um amor humano. Que amor humano gosta de uma troquinha, né? Vamos trocar. Não é isso? Não é um amor humano.
Não, queridos, eles estavam arraigados em amor, como diz lá em Efésios. Eles estavam com o amor abnegado. O que é abnegado? É um amor desapegado. Eles não se importavam se viria recompensa ou não. Se viesse recompensa, beleza. Se não viesse recompensa, beleza também. De renúncia. Um amor que renuncia. Como foi o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele renunciou. E aquela igreja estava em amor de Cristo. Estava no amor de Cristo. Estava renunciando coisas. Aleluia. Eu gosto desse silêncio. Deus nos deu o seu melhor, querido. Deus nos deu Cristo. Volto lá para Abraão de novo. Ele olhou para Abraão, depois de ter dado a promessa para ele, revelou a promessa. O que era a promessa de Deus para Abraão? Alguém sabe? A classe. Descendência. Amém. Mas como isso ia acontecer se ele não tivesse filho? Então a promessa era o seu filho. A operosidade da fé trouxe o quê? Trouxe o seu filho. Trouxe o filho. Mas ali ele foi testado. Abraão é demais, cara. Abraão é demais, gente. Ele pensou assim. Amados, a gente tem revelação hoje. Jesus ressuscitou. Não foi? Jesus ressuscitou. Só que Jesus não estava no tempo de Abraão. Não é isso? Não estava no tempo de Abraão. E Jesus, a ressurreição era uma coisa raríssima. Não acontecia. Eles sabiam que todo o povo ia ressuscitar lá no juízo final, lá quando Deus se manifestasse. Os judeus pensavam assim. Ressurreição não era uma coisa desvendada para eles. Não era uma coisa que eles conheciam. Não era do conhecimento deles. Mas Abraão pensou: Deus foi poderoso para me dar um filho. Ele vai ser poderoso para ressuscitar o meu filho se eu matar. Porque ele está me mandando matar, eu vou matar. Ele ouviu outra vez a voz de Deus. Ele ia obedecer. Mas Deus interviu naquilo. E ele diz: agora eu sei, Abraão. Você não me negou o seu único filho. O filho da promessa. O filho da promessa. E ele não negou, e Deus falou: então eu não vou negar o meu filho também a vocês. E Deus deu o seu filho. Deus nos deu o melhor, querido. Ele deu o que tinha. Ele não renunciou, ele renunciou, ele não reteve. Ele renunciou o seu filho. Imagina a glória de Jesus antes. Imagina a glória que ele vivia como rei, como imortal. E ele renunciou tudo isso por você e por mim, pela sua igreja. Eu peço ao Espírito Santo que revele profundamente o que é isso. Porque agora, ele nunca mais vai ser do mesmo jeito que ele era antes. Agora ele tem um corpo. Tem uma pessoa viva, um homem, um humano no céu, intercedendo por você e por mim. Aleluia! Aleluia, querido. Tem um representante seu lá. Aleluia. No querubim tinha 4 faces, né? Face de homem, face de boi, face de águia
e face de leão. É a manifestação de Cristo Jesus que nós cantamos aqui, infalível, poderoso, aleluia, em que tudo vê como uma águia, mas que também é homem, e que também se compadece de mim e de você, e pode interceder por mim e por você. Aleluia. Esse amor abnegado, querido, é que é o combustível da fé. Eles tinham fé operosa e amor abnegado, combustível para eles naquela fé que eles estavam operando. João, na Nova Aliança, os sacrifícios não são mais aqueles de sangue, né? Que eram antigamente, cortavam o animal, colocava lá em cima das pedras, dos altares, e se colocava em cima o animal e queimava o animal. Porque era o que? Uma revelação progressiva. Aquilo era uma simbologia do que ia acontecer com Jesus. Amém, queridos? Ia acontecer com Jesus. Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, meus amados? Deus, então, fez essa nova aliança e nós pensamos assim, agora Jesus fez todo o sacrifício, então eu não preciso fazer mais nada. Amados, nós temos que entregar todas as coisas a Ele. Tudo, 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 tudo. Será que nós temos entregado tudo a Ele? A Bíblia diz para que nós não andemos em ansiedade. Tantas pessoas andando em ansiedade hoje em dia. Por quê? Porque a Bíblia diz, não entrega ao Senhor as suas orações. Não está escrito isso no livro de Filipenses? Então, essa é o verdadeiro sacrifício hoje da igreja. A igreja tem que fazer sacrifícios. O sacrifício é entregar tudo a Ele. Tudo. Tudo, querido. Não deixa que isso aqui eu faça do meu jeito. Amados, é melhor do jeito de Deus. O jeito de Deus é melhor. Diga, o jeito de Deus é melhor. Aleluia. Esse é. Mas sabe por que o jeito de Deus é melhor? Põe aí, Salmo 37, no versículo 4. Aleluia. Agrada do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O 5. Entrega o quê? O teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Confia, entrega. Às vezes nós estamos entregando só da boca para fora, né? Tem um balãozinho, você entrega aí, o que é você entregar? Você soltar o balão, solta o fio. Aí ele sobe. Porque se você ficar com o fio aí amarrado né? Aí você puxa de novo. Mas eu vou ficar. Mas eu tinha que fazer. Mas eu sei. Amado, entrega. Entregar é entregar. Entrega, confia e Ele vai fazer. Amém? Esse é o teu descanso. Diga para o seu irmão, esse é o teu descanso. Aleluia. Na nova aliança, querido, nós temos alguns sacrifícios a fazer. A adoração no Espírito. Olha a fé operando na adoração. O controle do seu corpo. As ofertas em generosidade. São todos sacrifícios agradáveis a Deus. Há também blindagem no Espírito. E unidade com Ele em comunhão com o Espírito Santo. As orações. Esse modelo, esse plano e esse modelo de Deus para a sua igreja era mistério para aquele povo, irmãos. Eles não faziam. Som. Glória a Deus.
Aleluia, isso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abaixa um pouquinho, por favor. Então, queridos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós ficamos nesse modelo de igreja e planejados, tudo que você tem ouvido, diga, eu sou um bom depósito. Amém. Então, nós somos bons depósitos, nós somos vasos do Senhor, nós somos coisas onde essa palavra que veio para mim primeiro, mas está sendo transmitida. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, transmite a homens fiéis e idôneos. Vocês são fiéis, vocês estão na palavra, vocês precisam espalhar, vocês precisam multiplicar, e vocês precisam responder. O que eu estou falando vocês, eu também, estou me incluído também. Né? Nós temos que responder, nós temos que ter a responsabilidade quando a palavra chega. Essa responsabilidade, ela vem através de sobriedade, porque hoje em dia tem uma cantigazinha no ouvido, que está cantando aí fora, querendo que a igreja durma, que a igreja fique quietinha, que a igreja não se manifeste. É assim mesmo. Amados, a igreja foi feita para transtornar o mundo. Transtornar. Esses que estão transtornando, estão falando, ai meu Deus, estão fazendo coisa diferente aqui. Eles querem fazer coisa diferente. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem mandado nós fazer. Teve uma igreja que estava assim meio que dormindo, lá no Apocalipse. É a igreja de Sardes. Aleluia. Abre aí no livro de Apocalipse, e no capítulo 3. Aleluia. Ele disse assim Jesus disse assim para o anjo da igreja de Sardes: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Diga obras. Olha lá. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante. Diga, esteja vigilante. Esteja vigilante. Aleluia. Fortalece o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Olha isso, meu Pai. O que eu achei interessante é que ele falou assim: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Como é que morto vai estar vigilante? Eu fiquei pensando. Ele fala assim: você tem uma fama que está vivo, mas você está morto. E aí ele diz assim: esteja vigilante. Como é que você está morto? Morto pode estar vigilante? Diga não. Aleluia. Aleluia. E aí você entra no favor de Deus quando você busca o Espírito da ressurreição. Porque parece uma palavra muito dura. Ele fala mais tarde embaixo lá para, se você ler, que eu espero que você leia em casa. Ele diz assim: olha, se você não atentar no que eu estou falando, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não estava falando com o mundo. Ele não estava falando com as outras pessoas. Deus me deu um sonho, eu até compartilhei com o nosso amigo Caio. Ele falou assim, ele me deu uma visão e eu via uma árvore. Mas aquela árvore é uma árvore diferenciada. E uma copa bonita da árvore, sabe? A copa da árvore era bonita.
Mas ele dava um zoom naquela árvore, uma árvore bonita, toda. Você já viu a árvore que é de jardinagem? Que ela é toda cortadinha, toda certinha? Aquela era diferente, ela era cortada retangularmente. Sabe? Retangular. É difícil de você ver isso aqui, né? Aí eu fui viajar e vi essa árvore. Eu fui para o Nordeste e lá tinha uma árvore igualzinha àquela que o Senhor me mostrou na visão. Mas havia alguma coisa diferente naquela árvore. E eu cheguei mais para perto. Eu não, né? Ele me deu um zoom. Aí eu vi que as folhinhas da árvore não eram folhas comuns. Era uma árvore de lantejoulas. Uma árvore de lantejoulas. Eu falei, papai, o que é isso? Uma árvore de lantejoulas? Olha, amado, eu fico feliz de poder estar compartilhando isso com você. Porque ele falou, existe um perigo rondando. E é isso que ele falou para Sardes. Sardes, acorda! Acorda, Sardes! Se você ficar só no prestígio do brilho da lantejoula. Porque agora é legal ser crente, né? Ser cristão, né? É top. Mas nós temos que ter cuidado. Sardes, esteja vigiando, Sardes. Igreja de Sardes, esteja acordada. Como? Fortalecendo o restante. Eles estão para morrer. As obras que você está realizando não são completas, não são inteiras, não são íntegras, não são tudo para mim. Diga a Deus, quer que eu esteja bem. Não, você não falou com fé. Deus quer que eu esteja bem. Aleluia. Deus quer que eu esteja saudável. Deus quer que eu esteja vigilante. Deus quer que eu esteja acordado. Aleluia. Deus quer que eu receba tudo dele. Presta atenção, tem alguns que estão para morrer. Por quê? Porque eles estão na margem. Eles estão na margem. Cuidado com a margem. Quando a gente sobe aqui, às vezes parece uma coisa muito de glamour, mas não é não, querido, é responsabilidade. É responsabilidade que cai sobre ele. O jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve, sim, mas quando nós estamos perto dele, porque jugo, vem aqui, meu querido, jugo, dá licença, Vanessa, vira aqui, ele é meu filhão, tá bom? É isso aqui, ó, jugo é estar junto, obrigado, querido. Jugo é andar com ele todos os dias, é caminho, é caminhar com ele todos os dias. Diga, todos os dias. Não fica longe dele. Não fica longe dele. Sardes largou a vida para curtir a morte. Aleluia. Aleluia. Amados, eu vou botar um negócio aqui que o Senhor mandou escrever. Ele escreveu assim: o evangelho sem perseguição não existe. Não existe. É mentira. Existe uma perseguição. Mas em todas essas coisas, Ele nos fez mais do que vencedores. Antes, com a tentação, Deus providencia o escape e o livramento. Deus nos adverte, 1 Coríntios 10, você pode ler lá, tem muitos exemplos. Ele diz, olha, aquilo que eu escrevi no Antigo Testamento foi escrito para o quê? Para o seu exemplo. Andando com Deus,
andando no mesmo jugo, Ele vai santificar nossas vidas, Ele vai confessar o seu nome. Lá no finalzinho, Sardes se arrepende, ele diz, eu tenho lá alguns que andam de branco comigo. E ali eu vou escrever o nome deles, e eu vou confessar o nome deles junto ao meu Pai. E o nome deles estará comigo. Eu falarei do nome deles para o meu Pai, porque eles estão andando comigo. Aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão, não abandone a vida. Fique vigilante. E eu fortaleça os outros. Amém, queridos. E o último diagnóstico que ele deu foi a firmeza na esperança. Amados, lembra que eu falei para você aqui? A firmeza daquele povo. Põe aí para mim, em 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu outra carta para eles. Assim, eu sei que alguns estão querendo tirar você do foco. 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 4. Diz assim, irmãos, eu sei que vocês estão firmes na esperança. Que esperança era essa, queridos? A esperança de ser ressurreto com Cristo. Nós já somos, como nós cantamos aqui, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, ele fala para eles, irmãos, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. O amor de vocês uns pelos outros está transbordando. O 4, por favor. Glória a Deus. Portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus. Olha o que eu falei para você. Por causa da perseverança e pela fé de vocês, que vocês têm demonstrado em todas as perseguições. Eles não estavam de boinha, não. Havia uma perseguição, lembra que eu falei? Mostrei para vocês em Atos. No livro de Atos, eles correram atrás por inveja de Jason, queriam pegar Jason. Jason era de Tessalônica. Vocês têm demonstrado paz e alegria em meio às perseguições e tribulações que vocês têm suportado. Mas a Bíblia, se você ler mais para baixo, ele diz assim, eu darei tribulação àqueles que vos atribulam e alívio a vocês. Amém. Glória a Deus. Então diga, Deus está vendo. Está vendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está vendo você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há nada oculto ao Senhor. Amém? Não há nada oculto ao Senhor. E eles têm suportado com alegria, com paz, porque eles entenderam que não temos mais o espírito de medo. Nós temos um espírito que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Esperando a volta de Cristo. 2 Tessalonicenses 2. Do 2 ao 11. Eu quero que vocês entendam isso. Eles estavam sendo tão perseguidos que outros estavam mandando cartas para eles. Ele diz assim, pode pôr um pouquinho antes, por favor? Deixa eu ver aqui no meu, que fica mais fácil. Aleluia. Ver direitinho aqui. 2 Tessalonicenses, eu estou terminando com isso. A firmeza da esperança deles, querido, era ter a certeza, queridos, a certeza de que eles estavam prontos a receber a ressurreição de Cristo. E ele diz assim, 2 Tessalonicenses 2:1, ele diz, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e nossa reunião com eles, rogamos a vocês que não se deixem abalar, não se deixem alarmar,
tão facilmente, quer por espíritos, quer por palavra, ou quer por carta. Porque eles recebiam cartas. Hoje em dia a gente não recebe cartas, mas a gente recebe muitas informações por este negocinho aqui. Então, diga, fique com a palavra. Aleluia. Eu não quero que vocês se deixem abalar por isso, afirmando que o dia do Senhor já chegou, ou seja, o dia da vingança do nosso Deus. Porque o dia do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus contra todo o pecado. Que ninguém os engane, que ninguém nos engane de modo algum, porque a firmeza da esperança tem que estar em nós, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, chegando até sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Não se lembra que eu costumava de falar essas coisas quando estava ainda com vocês? Paulo estava ensinando e revendo tudo que ele falou com eles, enquanto estava sentadinho. E nós que estamos ouvindo, nós temos que ter o quê? Vigilância e sobriedade para cumprir e para ficar firme naquilo que tem sido revelado. Amém? Para você e para mim. Esperando a volta de Cristo, não sendo seduzidos por essas musiquinhas do imperador aí fora. Agora, vocês já sabem, no versículo 6 ele diz, o que está detendo ele, para que seja revelado no devido tempo. Diga o devido tempo. É isso aí. A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos, bem também como forma de injustiça, para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade, para a fim de que serem salvos. A fim de serem salvos. Diga, eu acolhi. Eu acolhi. O amor à verdade. Então, quando nós acolhemos um amor à verdade, queridos, nós somos acolhedores. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós acolhemos o amor à verdade, nós somos acolhedores. Quando nós entendemos o que é ser a igreja, nós recebemos, nós acolhemos, nós envolvemos e nós cuidamos. Amém? Nós acolhemos, nós envolvemos e nós cuidamos uns dos outros. Essa é uma igreja com saúde. Essa é uma igreja saudável. Diga, essa sou eu. Amém? Pode ficar de pé.